Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema. Você está envolvido em um projeto além de si mesmo. Você está envolvido em um projeto além de si mesmo. Porque nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos objetivos. E o nosso objetivo é fazer com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Gostaria de colocar aqui um hino. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Na verdade, o celular ele não está muito bem. Mas, queridos, nós devemos estar envolvidos em projetos além de nossos projetos, além uma causa maior que a nossa causa. Você vai ver Jesus quando ele orou a oração do Pai Nosso. Veja só que Jesus proferiu em Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orarais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. O nome de Deus, ele é um nome que produz santidade. Na verdade, segundo os teólogos, ninguém sabe dizer ao certo o nome de Deus. Alguns tentam pegar o tetragrama Yahvé, que é o Y, o H, o W e o H, e dali construir o nome, mas de Deus ele é o que ele é, e o nome do Senhor ele é santo. Pois bem, daí podemos imaginar que Deus ele preza pela sua palavra para cumprir. Sendo ele santo, ele preza para a sua palavra para cumprir. Não obstante isso, ele vem e fala o seguinte: ele ensina a gente a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu. Pai nosso, nós temos um Pai, queridos. Deus é o nosso Pai. A Bíblia fala que se o nosso pai e nossa mãe nos desamparar, o Senhor nos acolherá. A Bíblia diz o seguinte: se a mãe, mesmo que a mãe que amamenta o seu filho, ela vem esquecer de ti, todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Isso significa dizer que Deus ele jamais te abandona. Por piores que sejam os seus erros, por melhores que sejam os seus acertos, o amor de Deus ele é incondicional. É por isso que nós estamos na graça de Deus. A graça de Deus ela é incondicional. Eu não faço as coisas para ser salvo, não. Eu faço as coisas porque eu sou salvo. Eu produzo as coisas porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Pois é. Então, daí você vai ver o segundo benefício, E ele começa no versículo 9, e ele ensina a orar, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, queridos, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Agora, isso significa dizer que a vontade de Deus é a convergência de Deus naquilo que você precisa estar e aonde você está. A vontade de Deus é a convergência de Deus naquilo que você precisa estar e aonde você está. Deus sempre esteve ao seu lado. Deus sempre ele está e sempre estará. Deus sempre esteve ao seu lado. Sempre está e sempre estará, porque Deus ele está contigo e comigo todos os dias até
a consumação do século. E às vezes as pessoas se questionam, mas pastor, Deus é bom ou Deus é mau? Passo no vestibular, Deus é bom. Perco no vestibular, Deus é mau. Faço uma entrevista de emprego, Deus é bom. Perco no emprego, Deus é mau. Fico doente, doente. Tomo remédio e fico sarado, Deus é bom. Torno a ficar doente, Deus é mau. Ou seja, o homem ele vive essa dicotomia. Meu time joga, ganha o campeonato, Deus é bom. Meu time perde, Deus é mau. Eu vou a um lugar, está fechado, Deus é mau, mas o lugar abre, Deus é bom. Então a vida ela é dialética, mas em tudo Deus é bom, em todo tempo. O homem que tem a sua reconfiguração errada acerca de Deus. O homem que tem a sua reconfiguração errada acerca de Deus, porque Deus é bom todo tempo Deus é bom. Interessante que o salmista ele vai dizer uma coisa. Eu aprendi debaixo do céu que Deus ele é bom, a bondade de Deus é perpétua. Aí você vai ver a partir do versículo 100, né? A bondade de Deus é perfeita, a benignidade de Deus. O salmista dá um show, o salmista dá uma, uma clareza, né? Ele fala de forma extensa sobre a bondade de Deus. Queridos, quando você lê o salmo, a partir do salmo 100 até o salmo 50, vai ser várias poesias, né, lindas do Espírito Santo, né, do homem, produzida pelo Espírito para Deus. E o salmista Davi, ele rasga o seu coração. E você vai ver as mais belas palavras de louvor e adoração a Deus. Então, queridos, não julgue a Deus pela a sua vida, né, porque a vida é dialética. Então, você está no emprego, Deus é bom. Você perde o emprego, Deus é mau. Você passa no vestibular, Deus é bom. Você perde o vestibular, Deus é mau. Você consegue comprar algo, Deus é bom. Você não tem dinheiro para comprar, Deus é mau. Você vai para um lugar e chove e o lugar fica bonito, depois raia do sol, Deus é bom. Aquele lugar fica fechado, Deus é mau. Então, mas na sua concepção, mas Deus ele sempre é bom. Deus é sempre bom. Uma coisa eu sei, testifico que Deus ele é bom. E interessante que eu estava vendo um antropólogo falando sobre o mundo, um antropólogo, cientista não cristão, dizendo o seguinte, que o mundo seria muito pior se as igrejas evangélicas não existissem. O mundo seria muito pior se as igrejas evangélicas não existissem. Por quê? Porque a igreja evangélica, queridos, é o braço do reino de Deus aqui na terra. É um dos braços do reino de Deus aqui na terra, né? Então, a igreja, ela somos eu e somos você. A igreja somos nós. O eu, o tu e mim, que revela o nós em Cristo Jesus, né? O tu e mim e eu e tu revela o nós em Cristo Jesus. Então, porque o nosso resultado, nossa vida é resultado de nossos encontros. Vamos lá. Aí no versículo 11 ele fala o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem dá o pão é Deus, queridos. Quem nos proporciona o pão é Deus, né? A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem, ele não pode viver sem nenhuma palavra da boca de Deus. Isso é sério. Às vezes nós pensamos que Deus está alheio às coisas, mas Deus ele está no controle de todas as coisas no seguinte termo, que quando a igreja ela dá comissão à igreja. Claro que existe a questão de as pessoas dizerem que Deus não está no controle de tudo. Há uma perspectiva teológica dessa ocasião, é quando o mundo já é do maligno. E a igreja ela tem o poder de resgatar do maligno
né, as prerrogativas que são concernentes ao reino de Deus. Mas muito bem, nem só de pão viverá o homem. E nós devemos ter essa consciência, essa razão de buscar a Deus com culto racional. O culto racional, o culto que agrada a Deus, o culto que eleva o homem a Deus. Você precisa saber quem você está adorando. Você precisa saber quem você está adorando, por que está adorando, né? O que te motiva a estar adorando. Mas pastor, adora a Deus, verdade, você adora a Deus, mas você tem que ter um motivo para adorar a Deus. Você tem que ter vários motivos para adorar a Deus. Não falar apenas adoração, apenas por si só. A adoração tem que ser perfeita, tem que ser plena, tem que ser total, tem que ser de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu corpo. Muito bem. No versículo 12, perdoa nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Queridos, isso aqui é muito sério. Nós devemos perdoar os nossos devedores, assim como Deus perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. Porque o silogismo, se percebe que o silogismo ele é muito pertinente na Bíblia. O silogismo ele é muito pertinente na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala o seguinte: se perdoares, veja só o versículo, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, há uma condicional, há um meio onde os filósofos, inventaram por alguns filósofos, para proporcionar uma condição, é um meio condicional. Aí você vai ver depois, fala o seguinte: se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Pois bem, então é uma condição, né? É uma condição. Para Deus lhe perdoar, você precisa perdoar também. Para Deus lhe perdoar, você precisa ser o reflexo do amor de Deus, né? Agora, queridos, perdão é atitude. Perdão é atitude. Versículo 13. E não vos induz a tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória é para sempre. Amém. A tentação que ela vem na carne, a tentação ela vai também no pensamento, a tentação ela vai no espírito. Já falei aqui sobre uma live toda sobre a tentação e como vencer a tentação. E o que nós devemos fazer é o seguinte: Senhor, nos livra de toda a tentação, nos livra, não nos conduza à tentação, né? Mas livra do mal. É uma oração que nós devemos fazer constantemente para Deus estar nos livrando de todo mal, de todo artifício, artimanha, de todo arcabouço, de toda ferramenta do diabo contra nossas vidas. A Bíblia fala que o diabo ele anda ao redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E se depender de mim e de você, que ele morra de fome, esturricado, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, aí ele vai falar algo interessante. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Reino, poder e glória para sempre. Amém. Queridos, nós podemos observar que Deus, dele é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Sexta-feira estava pregando uma rádio aqui na cidade e uma irmã me ligou na rádio e me pediu para pregar na igreja dela. E fui pregar na igreja dela e os membros estavam ali, o pastor dela estava ali. Já conheci o pastor de vista. E quando eu falei da palavra, eu senti o poder da palavra muito grande e eu senti um quebrantamento muito grande. E eu senti o poder de Deus ali naquele lugar. O lugar deveria ter, na época, umas 15 pessoas.
E eu vi o poder de Deus pelo poder da palavra. E as vidas saíram ali restauradas. Isso significa dizer, queridos, que a palavra de Deus ela tem poder. A palavra de Deus ela liberta, ela restaura, ela ressuscita mortos, ela faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia fala que Deus ele opera o querer efetuar, Deus ele age, Deus ele faz o que quer, o que lhe aprai. É interessante que Deus ele faz o que lhe aprai. Deus ele age de uma forma sobrenatural na vida das pessoas. E nós vivemos um tempo, queridos, um tempo onde nós devemos ter envolvido por algum projeto além de si mesmo. Qual projeto além de si mesmo? A oração do Pai Nosso fala desse projeto. Na primeira convergência, primeiro perdão, para você não estar limitado a si mesmo. Não é uma questão de filosofia, nem de teologia, nem de intelectualismo, é uma questão de fé. É uma questão onde você tem que estar envolvido em algo que seja maior do que você mesmo, do que suas causas, do que os seus projetos. Interessante que Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o reino e a sua justiça, o tripé, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o reino de Deus ele tem que estar em primeiro lugar. Agora escute o seguinte, escute 3 coisas que eu quero falar para vocês, para você neste momento. A primeira coisa é que você não pode olhar para trás quando você está num projeto. E qual projeto, pastor? Acoplado ao reino de Deus, porque o reino de Deus, você buscando o reino de Deus, as coisas vão ser periféricas e tudo tem que estar voltado para o reino de Deus. Você não pode olhar para trás quando você segue a Jesus e quando você tem uma causa superior a si mesmo, um projeto nobre a si mesmo. Por exemplo, a oração. Eu sou daquela época onde eu li alguns livros, alguma revista, né? Chamada na Meia-Noite, Ultimato, Eclésia, Portas Abertas, o ID, né, do Caio Fábio. Na época o Caio Fábio era crente mesmo, né? Brincadeira, na hora que ele era mais sério, porque cada um vai dar conta de si a Deus, não gosto de julgar ninguém. Eu brinco, mas não gosto de julgar ninguém. Mas o que ocorre? Então, eu via essas revistas, né? A Ultimato falava sobre a questão dos pastores, né? Os pastores batistas das igrejas congregacionais, e ali eu me encontrava, né? A chamada da meia-noite falava sobre escatologia, com Arnold Froese, Irving Malcolm, Robert Light e tantos outros feras do assunto. A Portas Abertas foi uma alusão feita por Pastor André, né? O Pastor André, o escritor o Contrabandista de Deus, aonde ele trouxe alguns ensinamentos, preceitos sobre missões e evangelismo na janela das 40, a janela pela qual os lugares mais hostil ao evangelho e mais difícil de pregar o evangelho. Então ele criou uma missão para ali, para aquele lugar. A Vinde, né, a própria Eclésia falava de contexto da evangélico, de alguma experiência de pastores, enfim, do ministério, né, de algumas curiosidades benéficas, né, sobre a questão atual dos evangélicos. Isso há 20 anos atrás, né? É o que nós temos diferente hoje. Hoje você vai ter, na melhor das hipóteses, que é já uma aberração no meu ponto de vista, Fuxico Gospel, né? E dentre tantos outros sites que revela a degradação do nível espiritual da coisa, né? Hoje em dia você vai ver, porque quando eu falo do mundo, o mundo é normal, queridos. O mundo ele produz aquilo que é concernente a ele. O mundo tem obra do mundo. O mundo produz aquilo que é concernente ao mundo. O mundo não vai produzir frutos, o mundo vai produzir obras da carne. Então,
Aí o mundo, o que é que ele vai produzir? Ele vai produzir aquilo que o mundo produz. Aí você vai ver, por exemplo, alguns sites, né, alguns youtubers evangélicos que, em vez de tratar do reino, vai tratar contra o reino. Né? Em vez de combater a coisa, vai lutar contra a coisa. E vai, ajudar, vai ter argumentos bíblicos. Alguns deles já são realmente desviados, né, do propósito. Né? São, muitos deles são líderes frustrados porque tiveram uma visão errada de si mesmo, uma visão superlativa de si mesmo, né? E não foram trabalhados na base, não foram trabalhados no seu conceito original, né? Então, todos esses tinham uma ideia superlativa de si mesmo. É o caso que nós estamos vivendo agora, né? Por exemplo, muitas igrejas, elas, eu falo isso porque vão pesar porque muitas igrejas elas não têm sobrevivido esse período de quarentena, porque o número de fiéis diminuíram e revelou quem era e de fato quem ser e quem é de ser a igreja, não por descuido do pastor, mas porque as igrejas elas não tinham um cunho familiar. Perceba que a igreja que tem cunho familiar, elas que sobrevivem mais e elas que estão mais abalizadas, algumas igrejas estão, pasmem vocês, melhores do que antes da pandemia, em todos os aspectos falando. Então, devemos estar envolvidos por uma causa além de nossas causas, além de nós mesmos, né? E para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. A questão, outro preceito, é não se distraia. Por quê? Porque a distração ele vai tirar o foco. A distração ela pode ser não somente com algo benéfico, mas com algo que vai tirar o foco. A Bíblia fala que o diabo ele anda ao vosso derredor, bramando para como um leão, procurando quem possa tragar. Mas como você viu ontem, né, como a gente resiste ao diabo, ele foge de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É você não dar atenção àquilo que o diabo ele faz na sua periferia, né? E pelo contrário, você usar a palavra expulsá-lo, você usar a palavra contra o diabo. Certa vez eu falei aqui que eu entendo que eles batalha espiritual no seguinte ponto. Meu ministério não é focado apenas em batalha espiritual. Faço batalha espiritual porque eu entendo que qualquer cristão, ele pode, e principalmente um pastor, um obreiro, ele é apto para toda boa obra. Um pastor, ele é apto para toda boa obra. Um bom pastor, ele é balizado, ele é apto para toda boa obra. Agora tem ministério, eu reconheço que tem ministério que trabalha apenas de forma específica, cirúrgica, singular, e isso é normal porque o próprio Deus estabeleceu. Não são todos pastores, não são todos mestres, não são todos doutores, não são todos evangelistas, não são todos a multiforme graça. Isso está muito bem resolvido, né? Interessante que esse dia estava falando sobre a pastora Neuza Antioquia. Eu não sei se tem outra pessoa, né? Mas eu nunca ouvi alguém falar sobre a questão do carnaval como a pastora Neuza Antioquia. A questão de ganhar o Brasil para Cristo Jesus, né? Já vi muitos pastores pregando sobre a questão de batalha regional, batalha espiritual, né? Como tomar o Brasil para Cristo. São todos salutares, muito bem, né? São algo vindo de Deus. Mas nunca vi uma pessoa de tamanha profundidade com aquilo que a pastora Neuza Antioquia falou sobre a questão do carnaval, que é a origem, o epicentro de tudo, quando tudo começa, né, no Brasil. Não tinha visto. Se alguém disser que viu, né? Que seja realmente verdade. Porque às vezes eu vou falar algo, a pessoa, não, eu vi e não, mentira. Né? Realmente eu nunca vi. A primeira vez que eu vi foi uma pessoa falando sobre essa questão de como tomar o Brasil e como tudo começa. Ela foi na fonte, foi a pastora Neuza Antioquia, né? Da questão porque tudo começa no carnaval e ela traz todo um preâmbulo, todo um conceito, todo um preceito, toda uma tese. Tá lá, né? Restauração sexual, né? O seu vídeo
que está aí nas redes, um vídeo excepcional, né? Então ela vai falar de como ganhar o Brasil para Cristo e qual o altar que precisa ser quebrado. O altar é a festa do carnaval. A festa do carnaval, ela fala de 1001 acontecimentos que está por trás da festa. Alguém pode falar, mas é um simples carnaval, isso não tem nada a ver. Mas não é por aí, você precisa se aprofundar, ouvi-la, né, para você entender a questão toda, e combater naquilo que precisa ser combatido. Mas eu creio que nós estamos chegando a esse entendimento. E a terceira coisa é levante e ande, né? Você levantar e você fazer, você colocar calos das mãos, força, energia e tempo naquilo que você precisa colocar, força, energia e tempo, força, energia e tempo para aquilo que você possa fazer e o reino de Deus venha a ser estabelecido, o reino de Deus venha a ser glorificado. Então, em primeiro lugar, você não deve olhar para trás. Em segundo lugar, não se distraia. Em terceiro lugar, levante, ande, né? Faça por merecer, faça acontecer para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. E, queridos, o importante não é aquilo que fizeram com você, mas o que você faz daquilo que fizeram com você. Já dizia Jean Paul Sartre. Então Jean Paul Sartre tinha essa filosofia e é algo que realmente é algo que é pertinente, porque você não vai desenvolver em cima daquilo que fizeram a você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você, né? E qual a sua responsabilidade na desordem que você tanto se queixa, né? Nós devemos fazer igual Davi. Davi, ele tinha essa questão: Senhor, para aí, onde é que estou errando, onde é que nós estamos errando, né? E nós vemos a nossa responsabilidade. Nós devemos sempre chamar a responsabilidade para nós. Nós devemos sempre colocar a responsabilidade para nós. Temos a tendência de colocar a responsabilidade para cima dos outros, né? É algo natural. Foi aquilo que Adão fez, a mulher que tu me deste. Nós vimos isso também em outros preceitos, né? Outros homens de Deus fizeram a mesma coisa. Então a responsabilidade sempre é de do homem colocar a culpa no outro, mas nós devemos puxar a responsabilidade para nós mesmos. E eu sempre falo, eu desenvolvi um conceito, né, meu, lógico, espiritual, onde fala o seguinte sobre os 10 pecados capitais contra a nossa alma. Os 10 pecados capitais contra a nossa alma, que é murmuração, lamúria, complexo de inferioridade, autopiedade, comiseração, maledicência, frustração, blasfêmia, instabilidade e justiça própria. É interessante que a frustração também é um pecado, né? A justiça própria também é um pecado. Onde nós vemos hoje as pessoas querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, esquecendo do Deus que é um juiz, um Deus que é redentor sobre todas as coisas. E o interessante disso tudo é nós sermos pessoas cada dia mais melhores, pessoas cada dia mais melhores daquilo que nós somos hoje. Nós devemos melhorar a 1% todos os dias, na graça e para a glória de Jesus Cristo. Interessante que tem um texto que me detenho muito, onde diz, em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz: e Jesus crescia em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Graça, estatura, sabedoria e conhecimento. Diante de Deus e diante dos homens. E o que provoca tudo isso, queridos? Nós devemos ver também a causa, o sintoma e as causas. Muitas das coisas que nós podemos, eu falei desses 10 pecados capitais, são, na minha opinião, indicadores de uma causa como orgulho, covardia,
ressentimento, inveja, incredulidade, né? São sintomas, a causa estão posteriores, mas com esses sintomas você pode ver a causa. Alguém que murmura, murmura por alguma coisa. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10:10, não murmurei para que não possa ser destruído pelo destruidor. A murmuração, ela vem por falta de fé, ela vem por falta de credulidade. A lamúria também, algo que está muito parecido, o complexo de inferioridade, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou a última Coca-Cola do deserto. A questão toda é que você não pode ter uma visão superlativa de si mesmo, mas você também não pode ter uma visão negativa de si mesmo. Você tem que ser aquilo que a Bíblia diz que você é, né? Há a frustração, a blasfêmia, a estabilidade, né? E a justiça própria. Na justiça própria eu vejo muitas pessoas agindo, né, com os seus punhos, né, agindo com seus punhos carnais. E quando eu falo punhos carnais, eu falo sobre as obras da carne, né? Alguém não significa dizer que alguém vai agir de forma violenta com suas próprias mãos, mas são atitudes que as pessoas legislam em si próprio. Então, o versículo fala, acho interessante. Jesus chegou para o colégio apostólico e disse o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino do céu. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você precisa ser a melhor versão de si mesmo, não no legalismo, não na força a barra, de forma mecânica, artificial, mas natural, sendo você mesmo quem você é. Você não precisa ser o outro, eu não preciso ser um Martinho Lutero, eu não preciso ser um Martin Luther King, eu não preciso ser um Billy Graham, eu não preciso ser um Charles Finney, um Charles Richard Moody, eu não preciso ser um Martin Lloyd Jones, um John Stott, um Russell Shedd, uma dessas feras que foram preeminentes no reino de Deus. Eu apenas tenho que ser um simples servo e nada mais. Um Oséias usado nas mãos de Deus. Um forte abraço a você que está aí no YouTube, que Deus abençoe, né, grandemente, em nome do Senhor Jesus. Então esteja envolvido por um motivo além de si mesmo.